Bom, hoje iremos falar de uma das aulas mais importantes da história do Brasil, né? Se não a mais importante. O período joanino, independência e primeiro reinado. Bom, vamos começar primeiro, né, claro, com o período joanino, que durou de 1808 a 1821. Bom, a situação da Europa na época, né? Veremos aqui. No início do século XIX, Napoleão Bonaparte era imperador da França, derrotando vários exércitos em vários países. Porém, não conseguiu vencer a marinha inglesa, a melhor do mundo na época. Olha que interessante, né? Para enfraquecer a Inglaterra economicamente, Napoleão Bonaparte decretou o famoso Bloqueio Continental de 1806, exigindo também que os países europeus rompessem relações comerciais e diplomáticas com ela. Olha que desaforo, né? Nessa época, Portugal era governado pelo príncipe regente Dom João VI, que substituiu a sua mãe, Dona Maria I de Portugal, que foi afastada por ter perdido as suas faculdades mentais. Como Portugal era um antigo aliado da Inglaterra, Dom João VI ficou numa situação difícil. Se fizesse o que Napoleão queria, os ingleses invadiriam o Brasil, pois estavam muito interessados no comércio brasileiro. Se não fizesse, os franceses invadiriam Portugal. A solução que Dom João VI encontrou, com a ajuda dos ingleses, foi fugir para o Brasil com sua família e os principais funcionários do reino. Olha que interessante isso aqui, né? E, de fato, né, agora vamos falar do famoso período joanino. Bom, ao chegar ao Brasil em 22 de janeiro de 1808, em Salvador, Bahia, Dom João VI decretou a abertura dos portos às nações amigas, ou seja, a Inglaterra, né? Já que Portugal tinha sido tomado pelos franceses, o Império Português tinha agora sua sede no Brasil e só poderia fazer o comércio com outros povos a partir dos portos brasileiros. Olha que incrível isso aqui, né? Não foi uma revolução, mas se chegou próximo disso, né? Em 7 de março de 1808, aportava no Rio de Janeiro a parte mais reluzente da corte. A família real, chegando ao Brasil, foi recebida com uma grande festa, nunca antes vista na cidade. Olha que incrível isso aqui, né? Até porque a família real, né, vinha direto de Portugal. E isso, né, era algo inédito, tanto na história mundial quanto, né, na história do Brasil. Olha que incrível isso aqui, né? Em 1810, os ingleses foram beneficiados com o Tratado de Comércio e Navegação, que reduzia a taxa cobrada pelo governo sobre os produtos ingleses que entravam no Brasil. A Inglaterra passou a pagar apenas 15%, Portugal 16% e os outros países pagavam 24%, como os Estados Unidos, por exemplo, né? Como deu para perceber, né, os ingleses foram os maiores beneficiados, né? E isso mostra, né, que não existe amizade entre nações. Quem disser que existe, né, é um grande hipócrita. Essa é a verdade, né? Muito bem. Agora veremos as principais realizações de Dom João VI no Brasil. A anulação da lei que proibia a atividade industrial no Brasil, a construção de estradas e a melhoria dos portos. Em 1815, o Brasil foi elevado a Reino Unido de Portugal e Algarves, que durou, né, de 1815 a 1822. Com isso, o Brasil rompeu com a situação jurídica de colônia e no ano seguinte, Dom João VI foi coroado rei após a morte de Dona Maria I, e sendo aclamado rei em 6 de fevereiro de 1818. Olha que interessante isso aqui, né? Napoleão Bonaparte foi vencido na Europa e o exército francês retira-se de Portugal.
Com a paz entre os dois países, permitiu-se no ano de 1816 a vinda da missão cultural francesa ao Brasil. O objetivo de Dom João VI era criar a Escola de Belas Artes. O maior representante da equipe de artistas franceses foi Jean-Baptiste Debré, que viveu de 1768 a 1848, no Brasil até 1831. Grande Debré. Muito bem. Para saber mais. Além da abertura dos portos, em 1808, a família real, ainda em Salvador, criou no mesmo ano a Escola de Cirurgia, instalada no Hospital São José, em Salvador. Olha, interessante, né? Depois de uma breve passagem por Salvador, Dom João VI fez uma verdadeira reforma no Rio de Janeiro, sendo essencial para o aparelhamento do Estado. Isso foi um fato, né? O Rio de Janeiro modernizou-se, tendo a partir daí abastecimento de água, coleta de esgoto, implantação de indústrias, construção de estradas, melhoria dos portos, a fundação do Jardim Botânico, a fundação da Biblioteca Real, hoje Biblioteca Nacional, a criação da imprensa régia, que era chamada de Gazeta do Rio de Janeiro, a criação do Banco do Brasil, etc. Né? Olha, interessante. Veja aí a representação de Dom João VI, que viveu de 1767 a 1826. Grande Dom João VI, né? Bom, agora vamos falar da Revolução Pernambucana, de 1817. Bom, quando a família real chegou ao Brasil, trouxeram inúmeros avanços para a colônia. Porém, para mantê-la, criou-se novos impostos. A população insatisfeita com o estado de decadência realizou uma revolta exigindo o fim da colônia. Olha, interessante, né? Os revoltosos, influenciados pelos ideais iluministas, propagadas através da maçonaria, buscavam a emancipação da colônia, a adoção de um governo republicano, com menos impostos, liberdade de imprensa e a abolição dos títulos de nobreza. Diferentemente de outros movimentos separatistas, a Revolução Pernambucana foi além da conspiratória, pois conseguiu implantar um governo provisório durando cerca de 75 dias, de tão bem arquitetado que foi, né? Muito interessante. As capitanias do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte também aderiram ao movimento. Contudo, a revolta foi sufocada pelas tropas do governo, vindas da Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo, sendo seus líderes executados e os demais presos, como o governador-geral Domingos Teotônio Jorge, o padre Pedro de Souza Tenório, o comerciante e ativista político Domingos José Martins, esse, o grande líder e mártir do movimento, o Frei Caneca, preso por 4 anos, o político Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva, esse irmão de José Bonifácio, também preso por 4 anos, entre outros. Pelo nome dessas figuras, dá para entender o sucesso parcial da Revolução Pernambucana, Só mentes brilhantes, só membros da elite. Muito bem. Como punição ao movimento, a comarca de Alagoas foi desmembrada de Pernambuco, e como se manteve leal à coroa, tornou-se uma capitania. Olha que interessante, Muito bem. Agora vamos falar da independência. A regência de Dom Pedro. Em 1820, deflagrou-se a Revolução Liberal do Porto, onde os portugueses exigiam o retorno de Dom João VI para Portugal. Dom João VI, pressionado, retornou a Portugal e deixa Dom Pedro, seu filho mais velho, como príncipe regente do Brasil, a partir de 7 de março de 1821. Conta-se a história que Dom João VI chamou seu filho Pedro para conversar em seu quarto. E no meio da conversa, Dom João VI teria falado para Dom Pedro, abre aspas, Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti que hás de me respeitar, do que para algum desses aventureiros. Fecha as aspas.
O que ele quis dizer com isso, né? Ele quis dizer, né, que cedo ou mais tarde o Brasil, né, iria se tornar independente de Portugal. E de sua preferência, ele queria, né, que Dom Pedro fosse o imperador do Brasil, né? Fosse o primeiro governante supremo do Brasil. Olha que interessante, né? Bastante visionário Dom João VI. Dom Pedro teve dificuldades financeiras em sua regência. Quando Dom João VI partiu, levou consigo todo o tesouro. Para apaziguar os ânimos da população, o príncipe regente ordenou a equiparação entre militares brasileiros e portugueses, além de diminuir um pouco os impostos. Essas medidas desagradaram as cortes de Lisboa, ansiosos por recolonizar o Brasil. Queriam que Dom Pedro retornasse urgentemente para Portugal. Não cedendo às pressões de Lisboa, Dom Pedro decidiu, em 9 de janeiro de 1822, ficar no Brasil. Esse dia ficou conhecido como o Dia do Fico. A partir desse momento, aliou-se à causa brasileira pela independência. Olha que interessante isso aqui, né? Era um caminho, né, sem volta. Abre aspas. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Fecha as aspas. Claramente, né? Um caminho sem volta. Em 2 de setembro de 1822, ocorreu um Conselho de Estado onde estavam presentes Dona Maria Leopoldina e José Bonifácio, decidindo-se que já era hora de romper com Portugal. Muito interessante, né? Agora, né, de fato, vamos falar da independência do Brasil. Dom Pedro estava em São Paulo para apaziguar os ânimos e receber apoio da elite paulista, que ameaçava entrar em conflito contra o príncipe regente, né? Ele viajou, né, do Rio de Janeiro para São Paulo em 14 de agosto, né, de 1822, para ficar claro, né? Dom Pedro, já fatigado da viagem de Santos a São Paulo, montado em uma mula e não em um cavalo, assoberbado pelo mal-estar, recebeu as cartas dos mensageiros de José Bonifácio, às margens do Ipiranga. As cartas determinavam o fim de seu ministério e a convocação de um novo conselho. A carta mais violenta era de José Bonifácio, e junto com as palavras de José Bonifácio chegava o boato de que Dom Pedro fora deserdado em benefício do irmão Miguel. Então, fez-se o ato. Dom Pedro então formalizou o ato. Arrancou a fita azul clara e branca, que eram as cores constitucionais portuguesas, que ostentava no chapéu, lançou tudo por terra, desembaiou a espada e em alto e bom som gritou: "É tempo! Independência ou morte! Estamos separados de Portugal." E assim concretizou-se a nossa independência, né? No dia 7 de setembro de 1822. De volta ao Rio de Janeiro, o príncipe regente foi aclamado imperador perpétuo do Brasil pelos brasileiros. Passou a chamar-se Dom Pedro I. Muito interessante, né? O processo de independência brasileiro foi totalmente diferente do restante da América Latina. Enquanto nos países de língua espanhola prevaleceu a república como sistema de governo, no Brasil a monarquia da dinastia Bragança continuou governando o país. O povo não teve participação no processo de independência. Prevaleceram os interesses da elite agrária brasileira, que não queria perder privilégios obtidos com a vinda da família real. Olha que interessante isso aqui, né? Inclusive a manutenção da escravidão, né? Mesmo com grande oposição, né, de Dom Pedro I e José Bonifácio, né? E eram contrários à escravidão. Eles queriam abolir a escravidão, né, de uma forma gradual. Porém, a elite, né, não queria, né? E os colocaram para escanteio, né? Sempre assim, né? Quando uma pessoa tem uma boa ideia, né, eles colocam, né, para escanteio, como sempre, né?
Muito bem. Vejam aí, né, a representação de Dom Pedro I, o Libertador, que viveu, né, de 1798 a 1834. Bom, curiosidades. O quadro Independência ou Morte de Pedro Américo entrou para a história como retrato do momento da proclamação da independência, mas foi pintado em 1888, em Florença, na Itália, sob encomenda de Dom Pedro II, para fazer parte do acervo do Museu Imperial. O pintor, que nem era nascido em 1822, cometeu alguns exageros. E quando eu digo exageros, né, eu não estou mentindo. Vejam aí nessa imagem que demonstra, né, Dom Pedro proclamando a independência, né? Bom, como eu falei, né, Dom Pedro estava em uma mula, né, para começar, e não em um cavalo. Outra coisa, né, a sua comitiva não era tão grande, né, quanto demonstrada aí no quadro. E também não estavam vestidos assim, com esses uniformes de gala, né? Mas mesmo assim, o quadro Independência ou Morte, né, é bastante associado à proclamação da independência, né? Muito bem. O simbolismo nacional. Bastante importante isso aqui, né? O artista João Batista Debré foi chamado para criar a bandeira ideal para a nova nação. Auxiliado por José Bonifácio, conseguiram idealizar a nossa bandeira imperial, com as cores verde e amarelo, que representavam o imperador Dom Pedro I e a imperatriz Dona Maria Leopoldina. Olha que interessante isso aqui, né? Vejam aí, né, a bandeira imperial, que vigorou, né, de 1822 a 1889. Vejam aí o verde, né, que representava a Casa dos Bragança, e o amarelo, né, que representava a casa de Dona Maria Leopoldina, né, a casa dos Habsburgo, uma das casas mais poderosas da época. Olha que interessante isso aqui, né? E no centro, o brasão da família imperial brasileira. Interessante, né? Bom, e agora de fato, né, vamos falar do primeiro reinado, que durou, né, de 1822 a 1831. Bom, o primeiro reinado. Dom Pedro I buscava o reconhecimento interno, porém as províncias de Cisplatina, Bahia, Piauí, Maranhão e Grão-Pará mantiveram-se leais ao governo português, e por isso ocorreram conflitos que podemos chamar de Guerra de Independência do Brasil, que durou, né, de 1822 a 1825. Bom, nos conflitos terrestres, podemos destacar, né, as batalhas de Pirajá, na Bahia, né, onde se destacou a figura de Maria Quitéria, né, uma grande heroína da Guerra de Independência do Brasil e também da Bahia, e também a de Genipapo ou Genipapó, no Piauí, né, uma das batalhas mais sangrentas da independência do Brasil, né? E ainda tem pessoas, né, que dizem que a história do Brasil, né, sempre foi pacífica. Bom, o governo brasileiro contratou mercenários e comprou navios às pressas para dar poder à nossa marinha. E para o cargo de almirante foi escolhido o escocês Lord Cochrane, que com grande maestria conseguiu o reconhecimento interno. Olha que interessante, né? Quanto ao reconhecimento externo, o primeiro país a reconhecer a nossa independência foram os Estados Unidos da América, em 1823, seguido por Portugal, através do Tratado de Aliança e Amizade, em 1825, e pela Inglaterra, em 1826, mediante a renovação dos acordos de 1810. Olha que interessante isso aqui, né? Bom, agora vamos falar da Constituição de 1824. Bom, para assegurar os direitos dos cidadãos brasileiros, formou-se uma Assembleia Constituinte para elaborar a nossa primeira Constituição ou Carta Magna. Porém, Dom Pedro I dissolveu a Assembleia Constituinte, eleita em 1823,
porque boa parte de seus membros queria diminuir o poder imperial. Essa ação ficou conhecida como a Noite da Agonia. O resultado foi um conjunto de leis que deu legitimidade ao poder do imperador. Entretanto, para a época, era considerada bastante liberal. E era mesmo, né? Basta conferir. A nossa primeira Constituição tinha características marcantes, como a divisão dos poderes em executivo, legislativo, judiciário e moderador, o voto censitário, né? Que era aquele voto baseado na renda, tinha que comprovar que ganhava 100 mil réis anual, e o Estado era confessional católico. Olha que interessante isso aqui, né? A grande novidade, né, dessa Constituição era o poder moderador, né? Segundo a Constituição de 1824, era um poder exclusivo do imperador, como a chave de toda organização política. Estava acima dos demais poderes e a pessoa do imperador, né, tinha autoridade para nomear senadores, nomear e demitir ministros e presidentes de províncias, dissolver a Câmara dos Deputados, convocar e anistiar presos. Isso vai ficar mais claro, né, no governo de Dom Pedro II, né? Para alguns, né, era o poder absolutista disfarçado. Bom, eu não acredito nisso, né? Porém, cada um tem uma interpretação, né, sobre o poder moderador. Bom, o voto censitário, né, como eu já havia falado, né, era o voto baseado na renda, né? No caso do Brasil, era um valor, né, considerado um pouco alto, né? Mas que dava, por exemplo, né, para um trabalhador livre votar. Olha que interessante, né? E o Estado confessional católico, né? Como era isso? No Brasil, né, na época, manteve-se a tradição. Continuou o regime do padroado, né, que já existia em Portugal e continuou aqui no Brasil, né? Em troca de manter e aumentar o número de católicos, o imperador nomeava sacerdotes para diversos cargos eclesiásticos. Eram de fato, né, considerados funcionários públicos, mas isso não impedia, né, que outras religiões também não tivessem seu espaço. Porém, né, eles não podiam declarar, não podiam expressar livremente a sua crença, né? Tinha que ser um culto reservado, né? Porque o Estado era confessional católico. Olha que interessante, né? Muito bem. Bom, agora vamos falar da crise do primeiro reinado. Mesmo com alguns avanços, o reinado de Dom Pedro I foi marcado por uma grande crise econômica, social e política. Isso foi um fato, né? Bom, logo de cara vamos falar da Confederação do Equador, de 1824. Vejamos aqui, né? Algumas províncias do Nordeste não aceitaram a Constituição outorgada por Dom Pedro I. Os liberais pernambucanos promoveram uma revolta contra a autoridade imperial. Depois de adesão de algumas províncias, os revoltosos tentaram em vão fundar uma república que se chamaria Confederação do Equador. As tropas do governo reprimiram violentamente o movimento. Entre as lideranças da revolta, destacou-se a figura de Frei Caneca, fuzilado em praça pública. Olha que interessante isso aqui, né? O Frei Caneca, né, aquele mesmo que tinha participado, né, da Revolução Pernambucana de 1817. Olha que interessante isso aqui, né? E outra curiosidade, né, sobre ele é que os militares, né, que iriam fuzilar, né, o Frei Caneca, não queriam fuzilá-lo, né? Olha que coisa, por quê? Porque ele era uma autoridade da igreja, porque ele era bastante popular, né, e bastante carismático, né? Mas tiveram que fuzilá-lo, né, porque assim como Tiradentes, ele cometeu o crime, né, de lesa majestade, né? Então por isso ele foi fuzilado, né? Muito bem. Bom, agora vamos falar da Guerra da Cisplatina, de 1825 a 1828.
A província da Cisplatina foi anexada ao Brasil por Dom João VI. Seus habitantes, de língua espanhola, nunca aceitaram essa dominação. A Argentina jamais negou suas intenções de anexá-la. Em 1825, começou a guerra por sua posse. Dom Pedro I não mediu esforços para mantê-la. Gastou uma fortuna para financiar as tropas, sendo obrigado a aumentar os impostos por causa disso. Mesmo assim, sua estratégia não deu certo. Em 1828, sob mediação inglesa, a província cisplatina ganhou sua independência e passou a se chamar República Oriental do Uruguai. Olha que interessante, né? Muito bem. Agora vamos falar da questão sucessória lusa, né? De 1826. Bom, Dom João VI faleceu em Portugal em 10 de março de 1826. O primeiro da linha sucessória era Dom Pedro I, imperador do Brasil. Essa situação desagradou as elites brasileiras porque colocava-se em risco a nossa independência. Dom Pedro I, então, abdicou em favor da filha Maria da Glória. Porém, seu irmão, Dom Miguel, usurpou o trono. E isso enfureceu nosso imperador. E a partir daí começou a disputa pelo trono português. O seu envolvimento em assuntos externos acabou desgastando o seu governo. E isso foi um fato, né? E por fim, vamos falar da Noite das Garrafadas, de 1831, né? Que na verdade, né, acabou durando 3 dias. Olha que loucura, né? No dia 20 de novembro de 1830, o jornalista Libero Badaro foi assassinado e levantou-se a suspeita de que foi o próprio imperador que mandou matá-lo. Os assassinos eram aliados ao imperador, e isso desencadeou uma onda de manifestações contrárias ao seu governo. Os portugueses partidários de Dom Pedro I e brasileiros opositores do imperador pegaram garrafas e pedras para jogar uns nos outros. Daí o nome do conflito, Noite das Garrafadas. Esse acontecimento agravou ainda mais a crise do seu governo. E quando as coisas não vão bem, né, o jeito é abdicar. A abdicação de Dom Pedro I, né? A violenta repressão aos revoltosos da Confederação do Equador, a derrota na Guerra da Cisplatina e o envolvimento do imperador nos assuntos sucessórios portugueses foram os principais motivos que levaram Dom Pedro I a abdicar do trono no dia 7 de abril de 1831. Em seu lugar ficou seu filho, Dom Pedro de Alcântara, com apenas 5 anos. José Bonifácio ficou como tutor do jovem príncipe por um breve período, a pedido de Dom Pedro I e IV de Portugal, o seu grande amigo, né? Muito bem. Curiosidades. O patriarca da independência, José Bonifácio, já cogitava em 1821 a mudança da capital imperial para o centro do Brasil, né? Ali naquela região do Triângulo Mineiro, né? Para quem não está situado no mapa, né? O Triângulo Mineiro, né, fica ali ao sul de Goiás. Olha que interessante, né? José Bonifácio era um homem à frente de sua época. Sugeriu a abolição da escravidão na Assembleia Constituinte de 1823. Além disso, foi tutor de Dom Pedro II por um breve período, a pedido de seu grande amigo, Dom Pedro I e IV de Portugal. Olha que interessante, né? E foi até emocionante, né? Porque, além de reatarem a amizade, né? Um reconhece a importância do outro, né? 2 grandes heróis da história do Brasil, né? Verdadeiros heróis. José Bonifácio, né? E Dom Pedro I do Brasil e IV de Portugal. Fato, né? Muito bem. Vejam aí, né, a representação de José Bonifácio, que viveu, né, de 1763 a 1838. Grande José Bonifácio, né? Continuando,
Dona Maria Leopoldina foi muito importante no processo de independência do Brasil, sendo reconhecida como a matriarca da independência, né? Realmente um título que lhe caiu bem, né? Sem sombra de dúvidas. Enquanto Dom Pedro, né, seu marido, estava em São Paulo para obter apoio dos paulistas, que ameaçaram entrar em guerra contra ele, Dona Maria Leopoldina, né, assume a regência interina e preside o Conselho de Estado. É interessante, né? Nesse conselho chegou uma carta de Portugal e nela estava escrito que Dom Pedro deveria retornar ao reino imediatamente. Dona Maria Leopoldina e o conselho interpretam que isso seria uma manobra para que Portugal rompesse com a situação jurídica de reino e o Brasil voltasse à condição de colônia. Em resposta, Dona Maria Leopoldina, junto a José Bonifácio, enviam uma carta a Dom Pedro, declarando que chegou a hora de romper os laços com Portugal. E o resto, né, vocês já sabem. Veja aí, né, a representação de Dona Maria Leopoldina, né, que viveu de 1797 a 1826. A primeira chefe de Estado do país. Ou seja, né, a primeira mulher a governar o país. Uma grande mulher, né? Então foi isso. Hoje falamos de período joanino, independência e primeiro reinado. Muito obrigado, valeu e falou!